E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1 ou Lipex, como vocês preferirem. Mais uma vez nesse maravilhoso lugar, como vocês já bem conhecem, com o carro da vez, um Chery Tiggo 7 versão T, ano 2019, modelo 2020. Cá estou no famoso antigo Cine Araçariguama, com este bólido. Confesso para vocês que é um carro que eu estava bem curioso em passar o final de semana para poder testá-lo, galera. É um carro que ainda tem muito preconceito em volta aí por conta de ser uma marca chinesa e tudo mais. E como vocês bem sabem, em todos os vídeos eu tento ser o mais sincero possível, imparcial, galera. E atendendo a alguns pedidos, eu já rodei uma boa quilometragem com esse carro e agora separei um tempinho para poder gravar e compartilhar com vocês alguns detalhes, um pouquinho mais sobre a minha experiência com esse carro, certo? Então, se você está chegando agora no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Basicamente esse estilão de vídeo eu gravo em duas partes. A primeira para mostrar alguns detalhes externos e internos do carro, e a segunda dando aquele rolezão pela estradinha dos Romeiros para compartilhar um pouco da minha experiência a bordo, um pouquinho da minha opinião de consumidor, certo? Então vamos lá, sem mais enrolações, começando pelo ponto que eu sempre comento com vocês: design. Como eu sempre falo, é um ponto subjetivo. Tem gente que curte, tem gente que não curte. Eu, Felipe, acho o design desse carro bem bacana. E uma coisa que eu percebi e curto nessa marca, a Caoa Chery, é que cada carro eles tentam fazer um design específico, um design diferenciado. Eles não têm, por exemplo, o padrão de comunicação Volkswagen, Audi, que a maioria dos carros se parecem, galera. Então você pega um Gol, um Polo, um Jetta com Virtus, os carros são bem parecidos. Então eu pude perceber que a Caoa Chery, em cada carro, em cada versão, eles tentam ser únicos justamente para diferenciar as categorias entre si. Certo? Começando aqui pela área frontal, galera. Ele tem essa cor branca, então vocês podem ver uma coisa bem bacana, que todos os apliques que em algumas montadoras seriam naquele plástico sem tratamento de pintura, vocês podem perceber que tem pintura em tudo. Então eu achei esse ponto bem bacana e dá um ar bem diferente aí no design do carro. Aqui avançando, temos essa grade em black piano com esses detalhes aqui bem bacana. Essa grade aqui, a linha da comunicação com o logotipo da Chery em cromado, conjunto ótico bem bacana, lembra até um pouquinho do Prius. Então aqui tem um projetor com luz amarela, a luz de rodagem diurna, famoso DRL, seta com lâmpada halógena, farolzinho de neblina, sensores dianteiros aqui posicionado no para-choque. Ele tem um bom ângulo de ataque, observando o principal concorrente aí que o pessoal gosta de comparar, o Jeep Compass. Esse daqui tem um ângulo de ataque de 24,7 o ângulo de saída de 29,4, se eu não me engano. A linha de design desse carro me lembra bastante, na minha opinião, claro, as linhas do Sportage com a mistura do New Tucson também. Comentem aí o que vocês acham, galera. Ele vem calçado com os pneus 225/65, um aro 17, essa roda eu achei bem bonita, essa cor grafite me chamou bastante atenção. Disco dianteiro ventilado, um ponto positivo. Aqui na traseira ele também tem disco, porém sólido. Um outro ponto positivo para esse carro é que ele tem suspensão independente. Eu não sei se vocês conseguirão visualizar muito bem, deixa eu me agachar e mostrar aqui, ó. Suspensão independente traseira. E o legal é que os braços são bem longos, galera. Isso dá uma boa estabilidade, um bom conforto aí para o carro. Repetidor de seta um pouco diferente do que eu estou acostumado a gravar e compartilhar aqui com vocês no canal. Ele fica posicionado na própria porta. Geralmente os carros possuem ou no retrovisor ou aqui no paralama. E ele tem um acabamento bem diferente aí. Primeira vez que eu vejo um carro nesse estilo. Um outro ponto bem positivo é que ele tem chave com sensor de presença. A chave tem uma qualidade e um design
bem simples comparado com alguns concorrentes, um design bem sóbrio, como vocês podem ver, abertura, fechamento e abertura do porta-malas, o símbolo da marca, nada demais. E aqui por presença é esse botãozinho, bem legal, então, ó, apertando aqui, inclusive ele tem o rebatimento dos retrovisores de forma elétrica. Aí ao fundo, para quem curte uma 4 cilindros, coluna blackout, rackzinho de teto, antena externa estilo Shark, tanque de combustível de 57 litros, as maçanetas são cromadas, tem esse arco aqui que envolve a lateral do carro, que deixa esse design bem pontuado. Aqui a traseira me lembra um pouco do New Tucson, com uma mistura de Sportage, galera. Eu curti bastante essa traseira. Tem lanterna de neblina aqui atrás, como vocês podem ver. Sensor de ré traseira, que eles mudam a coloração, eles colocam nesse cinza um pouco mais escuro, casou muito bem com essa cor branca. Câmera de ré, bem legal, aqui faz menção ao nome do carro, Tiggo 7 Turbo, Caoa Sherry, é menção ao combustível, que nesse caso é flex. Eu falarei em breve para vocês sobre a motorização. Aqui a lanterna, bem bacana também o design dessa lanterna. Adesivinho aqui que eles fazem questão justamente para tentar combater esse preconceito todo aí com a marca chinesa. Esse carro é fabricado no Brasil, em Anápolis, então é um ponto super positivo. Tem esse aerozinho aqui também, bem charmoso, um brake light, bem bacana. Agora deixa eu abrir aqui o porta-malas para vocês verificarem junto comigo. São 414 litros, tem um bom acabamento, todo envolvido por plástico, em um bom material, iluminação, alguns compartimentos que são bem úteis em algumas ocasiões, como vocês podem ver, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito que está sendo utilizado. Aqui tem essa travinha aqui, ó, que você tem acesso ao step no estilo canelinha. Um ponto bem legal a ser destacado é que é bem parecido no ponto de litragem com o Compass, que são 410 litros, que ele ganha por 4 litros, galera. Aqui o acabamento também tem acesso aqui para você encaixar a mão e descer a tampa com maior facilidade. Foi muito fraco, inclusive. Agora sim, galera. Bem, agora aqui na parte traseira, o primeiro ponto bem legal a ser observado no quesito acabamento. Geralmente na parte traseira dos carros a montadora reduz um pouquinho ali na qualidade, mas esse daqui está bem sensacional, ainda mais por ser a versão de entrada, como vocês podem ver, um plástico em boa qualidade. E aqui ainda tem um acabamento em couro com essas costuras que dão um baita destaque para o carro. Vidro elétrico, a maçaneta em aço escovado, bem bacana, caixa de alto-falantes, porta-copos, mais um pequeno porta-objetos, aqui o puxador, e aqui também é revestido, galera. Então isso ajuda muito no conforto do passageiro traseiro. Bem, agora olhem só a qualidade dos bancos. Confesso para vocês que na categoria, por ser uma versão de entrada, ainda um banco em tecido, galera, é um dos melhores que eu já vi. É muito bom, é bem confortável, tem um baita acabamento. E vocês podem ver que ele tem esse acentuamento aqui, ó, para a pessoa ficar bem encaixada. Geralmente os bancos traseiros são mais retinhos, não tem esse detalhe aqui para deixar o passageiro traseiro mais confortável, né? Então vocês podem ver que o acabamento é bem bacana. Se tratando de um banco em tecido, eu curti bastante as costuras, a cor da padronagem em si. 3 apoios de cabeça, cinto 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e tudo mais. Bem, como vocês podem notar e como eu sempre comento, eu meço 1,75 e 76, porém gosto de dirigir bem próximo ao volante. E olhem só a distância, galera. Bem bacana mesmo, o carro é bem espaçoso, quase um palmo aqui. Então os passageiros traseiros neste carro irão de maneira bem confortável. Porta-revistas aqui nos bancos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Um ponto super positivo, difusor de ar traseiro, bem bacana mesmo. Nessa versão não tem a portinha USB, porém na versão topo de linha você consegue encontrar esse adicional aí da porta USB. Alça de teto aqui, ó, para todos os ocupantes, exceto
o motorista, que geralmente vem ali com um porta-óculos e tudo mais. Agora vamos para a parte principal e ao que realmente interessa, né? O cockpit, o ponto do motorista. Aqui, como vocês podem checar, acabamento no mesmo padrãozão. Aqui, ó, acabamento em couro, macio aqui também. Um bom porta-objetos aqui na lateral, porta-revistas, como vocês preferirem, com um porta-copos, caixa de alto-falante. Aqui tem um embleminha Tigo. Aqui também uma soleira fazendo menção ao carro Tigo. E olhem só, galera, conforme eu havia comentado, a qualidade do banco, curti bastante, ele abraça super bem, é super confortável. Aqui, como vocês podem ver, ele possui boas abas laterais, ele te abraça super bem. Aqui você fica bem confortável mesmo, ele tem uma boa quantidade aí de espuma. Eu sinceramente curti bastante. Imagino eu que a versão top de linha com banco em couro seja melhor ainda, né, galera? Nessa lateral esquerda nós temos aqui para regular o facho de luz do farol, do projetor. Aqui a regulagem do retrovisor elétrico, que fica posicionado aqui, ao invés daqui, como a maioria dos carros. Inclusive, aproveitando aqui para mostrar para vocês os botões dos vidros elétricos, aqui a trava de segurança, a trava geral do carro. Aqui nós temos um botão para rebatimento elétrico dos retrovisores, como vocês viram aí no início do vídeo. E, por fim, esse último botão é para você ligar ou desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui um difusor de ar bem bacana, com revestimento em couro, essas costuras, o acabamento do carro está bem primoroso. Claro que existem alguns pontos negativos, mas no geral, galera, está bem bacana mesmo. Agora eu vou começar a pontuar algumas coisinhas que eu não curti tanto assim. Portanto, deixe eu entrar aqui. Outra coisa, abertura manual da portinhola de combustível. Vamos lá, vou aproveitar para ligar o carro através do botão Start, chave com sensor de presença, conforme eu havia comentado. Ar-condicionado, deixa eu diminuir um pouco aqui, aproveitando um ar-condicionado simples, porém quando você mexe aqui nesses botões, ele aparece aqui no multimídia, você consegue regular a intensidade do ar, porém não é digital, galera. Aqui, como vocês podem ver, não aparece a temperatura que está, é igual o convencional, você regula aqui, ó, mais voltado para o vermelhinho ou para o azulzinho, dependendo do seu gosto e da sua vontade, necessidade. Uma curiosidade é que esse botão central aqui é para regular o volume do som do multimídia. É bem diferente, né? Geralmente fica posicionado mais próximo aqui do multimídia, inclusive no primeiro momento eu achei que fosse alguma regulagem aí direcionada ao ar-condicionado, porém me equivoquei. Aproveitando, tem mais alguns botões aqui que faz o controle do ar-condicionado. Esse botão aqui para você alterar o tipo de condução. Então temos Sport e Eco, basicamente essas duas opções de conduções. Eu falarei mais na segunda parte. Aqui temos um multimídia. Galera, sendo sincero com vocês, esse multimídia tem um bom tamanho, ok? Porém ainda tem aquele aspecto de multimídia, de software um pouco mais simples, bem aquela pegada chinesa mesmo. E um outro ponto que eu acho importante ressaltar, e que provavelmente eles irão melhorar aí conforme os consumidores irem pontuando e compartilhando, é isso daqui, ó. Quando você liga o farol, ou deixa no alto, ele liga de forma automática, inclusive tem a função alto aqui. Ao você ligar o farol, consequentemente, por conta da luminosidade e tudo mais, ele diminui um pouco a opacidade, porém escurece bastante. Então, dependendo do sol, da luz do dia que está entrando aqui no carro, você sente um pouco de dificuldade aqui na visualização. E eu não curti muito a interface. Claro que dá para melhorar ainda, mas ainda tem aquela pegada de carro simples, não é, por exemplo, um Volkswagen, um Volvo, da própria Jeep. Dá uma boa diferença, galera. Aqui tem a função mídia, o som não é assinado, eu achei que tem uma qualidade
De 0 a 10, coloque aí nota 5. Poderiam melhorar, ainda mais observando a proposta, a categoria do carro. Eu achei que o conjunto de alto-falantes e tweeters que esse carro possui está bem fraquinho pelo que o carro aparenta ser, pelo design do carro. Aí tem a função do Apple CarPlay, Android Auto e tudo mais. Certo? Então basicamente é isso. O design bem sóbrio, não tem botão algum aqui nessa parte do multimídia. Você desce aqui, ó, aí tem o botão Home, tem mais alguns botões aqui do Bluetooth, de configurações e tudo mais. É um design bem minimalista, inclusive por conta do volume que fica posicionado aqui, galera. Aí tem os demais difusores de ar. Esse console central aqui é um show à parte, eu curti bastante mesmo. Ele tem esse aspecto de aço escovado, essa manopla de câmbio aqui lembra bastante aquele estilão de manopla de avião, então é bem bacana. É um câmbio de dupla embreagem automatizado, porém a seco. Eu falarei mais na segunda parte sobre esse assunto aqui. É o fabricante Getrag, é o Power Shift com algumas modificações, então tem esse ponto bem polêmico ainda, galera. Aqui função de trocas manuais, jogando para a direita, cima avança, trás reduz, certo? Aqui tem o botão do sensor de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro, e aqui o assistente de descida. Freio de mão eletrônico, bem bacana. E aqui para desativar ou ativar a função Auto Hold, bem bacana de se ver. Aqui um pequeno porta-objetos. Uma outra curiosidade, deixa eu avançar aqui. Ele tem um console vazado, tem uma tomadinha de 12 volts aqui. E tem uma porta USB que fica posicionada aqui. Não sei se vocês conseguirão enxergar muito bem. Inclusive eu estou fazendo o espelhamento Apple CarPlay através dessa porta USB. E tem uma outra porta que fica posicionado aqui nesse apoio de braço central, que inclusive tem revestimento em couro, costura. Isso dá um aspecto muito requintado para o carro, que você levanta, aí tem uma portinha USB, uma tomadinha 12 volts, tem um bom tamanho, dá para colocar uma carteira aqui, um celular e tudo mais. Inclusive aqui na lateral você consegue posicionar um celular bem tranquilamente, e também tem essa portinha aqui caso você queira esconder. Além dos dois porta-copos, você consegue tirar também esse separador central caso você queira. Porta-luvas com amortecedor, bem bacana, tem um espaço ok. Aqui o cluster central, o painelzinho, o velocímetro. Confesso para vocês que eu não curti tanto. Tem um aspecto de carro chinês ainda, de um carro de categoria bem inferior. Lembra uma mistura aí do painelzinho do Chevrolet Agile. Comentem aí o que vocês acham. Eles poderiam ter caprichado um pouco mais, trabalhado aí na sofisticação, comparado aí com o geral do carro. É aquilo, tem uns pontos tão bons, galera. Por exemplo, aqui esse acabamento em volta do Twitter, essas costuras, porém, na minha opinião, claro, chega aqui, é bem estranho. Olhem só o grafismo que utilizaram aqui, a iluminação não é tão boa. Aqui temos do lado esquerdo o velocímetro analógico, do lado direito o conta-giros analógico, e aqui o cluster central digital, colorido e tudo mais. Porém, é aquela mesma pegada do som. Acho que o design, a velocidade do software em si não é tão boa. Por exemplo, aqui ele tem um conta-giros digital. Sendo sincero com vocês, ele não acompanha muito bem aqui tanto a subida quanto a descida do analógico. Então esse ponto chega a me estranhar um pouco. Aqui nós temos do lado esquerdo alguns controladores do multimídia e também do computador de bordo. Então, como vocês podem ver, é bem simples, galera. Consumo médio, autonomia. Aí você pode jogar tanto para a esquerda quanto para a direita e ir alterando. USB, pressão dos pneus, status dos veículos. Aí tem algumas funções simples: relógio, alarme, sensor de fadiga. Na verdade, a programação do aviso de fadiga, né? E basicamente é isso. Não tem muito o que se mexer. Aqui, o velocímetro digital. Outra coisa, esse volante, eu acho que ele ficou um volante simples comparado com o resto do carro. Essa parte central, esse tipo de plástico, esses botões dão a sensação que o carro
é de uma categoria inferior, é um produto, um material mais simples. Olhem só, não sei se vocês conseguirão perceber muito bem por vídeo, mas aqui pegando mesmo, sentindo a empunhadura, e principalmente esse arco central, olhem só a qualidade desses botões e comparem aqui com essa lateral do carro, esse acabamento de costura, esses botões cromadinhos, parece que não casa muito bem, né, galera? Então, a melhorar, eu acho que seria esse painel central e um pouco de talento aqui no multimídia, certo? Quebra-sol com espelho, não tem iluminação, eles poderiam colocar uma iluminação aqui. Carros, existem alguns carros de categorias inferiores que possuem aqui iluminação, principalmente para o carona, né, galera? Aqui não tem nada, só o espelhinho mesmo. Algo que eu curti bastante, essa luz de leitura. Então, jogando aqui, você consegue acender, deixar junto com a abertura da porta ou desligá-la por completo. Aqui um porta-óculos bem bacana mesmo. Creio que nesse ponto seja isso. No geral, é um carro com um ótimo acabamento, um design bem primoroso, porém alguns pontos aí deixa a desejar. É claro, galera, que o grupo em si, o Caoa, com toda certeza irá dar um talento, ouvir o feedback aí dos consumidores, principalmente nesse momento que eles querem ganhar um mercado, né? Então agora vamos para a parte principal. Vou abrir aqui o capô. Vamos lá, deixa eu desligar o carro antes. Bem, agora aqui no cofre, o coração da fera, não reparem a sujeira porque é um carro de uso. Inclusive, um ponto legal de ser observado é que ele está atualmente com cerca de 28 mil quilômetros. Então é super importante esse ponto, porque como vocês podem checar, é um carro que foi usado sem dó, está sendo usado sem dó, e a qualidade do acabamento ainda encontra-se impecável. Então vocês podem perceber que a maioria do material utilizado na interna do carro é de boa qualidade, porque se fosse tão ruim assim, provavelmente já teria caído nesses pontos aí, galera. Bem, aqui é um motorzinho 1.5 turbo que rende 150 cavalos no etanol e 147 cavalos na gasolina. Então, como vocês podem ver, o reservatório de arrefecimento aqui, ó, posicionado do lado esquerdo, a linha de ABS, a caixa de filtro de ar aqui, bateria, caixa de fusível e tudo mais. Bem bacana mesmo, é um cofre até bem espaçoso. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês, o torque, 21,4 kg de torque, tanto na gasolina quanto no etanol. Uma coisa que eu pude perceber nesse carro, que eu falarei mais na segunda parte do vídeo, é referente à pegada dele. O pico de torque vem em 4.000 giros. Então, acho que a calibração, até mesmo a turbina, ela pega mais em alta. Na minha opinião, ficaria melhor se ela pegasse um pouquinho mais embaixo. Esse carro pesa cerca de 1.500 kg. Ele tem um bom desempenho, porém caminhando mais em alta, na minha opinião. O câmbio é relativamente rápido, porém tem alguns detalhes a serem observados ainda. Até então, 28 mil quilômetros. Dá algumas engasopadas, algumas travadinhas que eu falarei na segunda parte. Algo que me incomoda um pouco, mas no geral, boas trocas e tudo mais. Aqui, para quem curte saber, a famosa alcinha convencional é o material fono absorvente, aqui a famosa manta acústica. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tentei mostrar alguns detalhes que eu acho bacana, e o principal mesmo, agora que eu até havia me esquecido, é referente à quilometragem, né? 28 mil quilômetros rodados, e a qualidade do material encontra-se ainda muito bacana mesmo, certo? Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex no lugar do i, é o número 1. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre esse carro, ou tirarem alguma dúvida, inclusive para quem já teve contato ou tem o carro, eu peço que compartilhem nos comentários, porque é um assunto polêmico ainda por conta de ser um carro chinês, porém agora fabricado no Brasil, garantia de 5 anos. Tem uma boa discussão, galera. Inclusive eu gravarei um vídeo específico sobre esse tema, que eu acho super importante e legal aí de ser compartilhado, debatido e tudo mais, beleza? Então agora fiquem com a segunda parte do vídeo, que será o rolezinho. Até mais. Valeu e falou. Fui!